Bem, meus amados, estamos voltando aqui para dar continuidade. Fizemos aqui uma breve análise da influência hebraica, da cultura hebraica e do hebraico na disseminação do Evangelho. E estamos aqui evoluindo até chegar no grego, que é a influência do grego, agora o grego koiné, que era a língua universal, inclusive abrangente, e o nosso pastor estava realmente dissertando, falando da importância realmente da chegada do grego, da cultura grega, da cultura helênica, e a gente pegou aqui um apontamento sobre a importância da filosofia. Filosofia como ponte entre as distintas áreas do conhecimento e também como ponte entre o hebraico e o grego. Roma absorve tanto a cultura grega e também a língua. Nosso pastor estava falando, nossa live passou tão rápido que a gente não sentiu. E aí nós vamos voltar e vamos iniciar mais um período para que o nosso pastor possa concluir. Estou esperando o nosso pastor aqui entrar, estabelecer conexão conosco para que nós possamos dar prosseguimento. Nosso pastor Marcos Quaresma, seja bem-vindo, forte abraço. Nosso pastor Amaral Misael está conosco também. Estamos só aguardando o nosso pastor aqui estabelecer a conexão para a gente prosseguir, para a gente ir à frente. Está tão entusiasmante, envolvente a conversa, o diálogo, e a gente vai explorar um pouquinho mais, não é? Da oportunidade que estamos tendo junto com o nosso pastor Rogério, que é professor de grego, professor de hebraico. Como é maravilhoso poder compartilhar sobre a influência da cultura hebraica, da sua língua, e que, por sinal, também recebeu e sofreu várias influências de outras culturas, de outros povos, de outras línguas. Nós falávamos aqui que o Antigo Testamento ele foi escrito 98% no hebraico e 2% no aramaico. Esses 2% diz respeito ao período do exílio e do pós-exílio. Propriamente dito, os livros de Neemias e Esdras foram escritos no aramaico, que era uma língua falada na Babilônia. Mas o restante, 98%, foi no hebraico. E já o Novo Testamento foi 100% na língua grega, no conhecido grego koiné, a língua popular. E o nosso pastor destacava aqui, estou aguardando o nosso pastor estabelecer conexão, aguardando ele entrar para a gente voltar e fazer a conclusão, que, de certa forma, era uma língua formal e informal. A língua que era usada para a leitura dos escritos, para a apresentação nas sinagogas, era o hebraico. E já no cotidiano, na comunicação, na cidade, até por uma questão de proximidade para o povo, a fim de alcançar o povo, era o aramaico. O aramaico tido como popular. Então, amados, é um propósito de Deus de incluir aqueles que precisam ser incluídos. E o nosso pastor trouxe também mais uma influência do latim. Então, o latim entrando no contexto histórico, mais uma língua que também trouxe a sua cultura, mais uma língua que trouxe um sistema, e que é importante a gente entender essa contribuição. Nós estávamos falando sobre essa abordagem do latim e da influência da cultura helênica e da língua grega. Estou aguardando aqui o nosso pastor entrar, se conectar conosco. Deixa eu ver se eu consigo aqui acioná-lo. Ele ainda não está aqui presente.
a gente vai aprendendo aqui a manipular, a mexer e... Deixa eu ver aqui, pastor... Pronto. Veio o convite para o nosso pastor. Vamos tentar restabelecer aqui o contato com ele, para ver se a gente consegue concluir. Então, uma série de elementos vieram favorecer aquilo que ficou conhecido como plenitude dos tempos, que era justamente o tempo favorável para a chegada do Messias, e através da chegada do Messias iniciarmos aí a conhecida boas novas do Evangelho do Reino dos Céus. Então, o Evangelho a partir de Cristo, da pessoa de Cristo, segundo Cristo, o Messias, encontrou alguns elementos que era justamente as estradas, as vias que interligavam as cidades, as metrópoles, e que fazia a conexão daquilo que era conhecido como mundo naquela época, aos povos. Então essas estradas e a segurança com que podia haver esse trânsito nessas estradas, porque existiam muitos mercenários, povos mercenários nessa época, e era comum ter salteadores nas estradas, era comum ter alta periculosidade para ir e vir. E já sob o domínio de Roma, houve paz, a tal conhecida Pax Romana, a paz romana. E as cidades e as ruas pavimentadas com o policiamento dos soldados romanos, trazendo uma certa segurança, favoreceu esse translado. Mas não foi apenas isso. Teve o elemento da questão da universalidade do idioma, de uma língua única, de uma língua próxima do contexto do povo, do contexto social, uma língua mais falada, a língua mais compreensiva. Estou tentando aqui estabelecer contato com o nosso pastor. Aleluia. Nosso pastor aqui entrou. Vamos estabelecer aqui com o pastor. Você está aí. Não saia, não. É aí, Ô, Júlio. Voltamos. Voltou. Mudei a posição aqui. Minha consultora de imagem veio aqui e me fez mudar de posição aqui para ficar mais... O pastor estava falando com eles aqui justamente a respeito da plenitude dos tempos, que envolve uma série de elementos, dentre os quais a tão conhecida Pax Romana, as cidades, né? As ruas, e que fazia interligação entre aquilo que era conhecido como mundo no seu tempo e a questão da língua universal, que era o grego koiné. Mas fique à vontade, porque eu me lembro que o irmão também trouxe um elemento da questão do latim. Parou, Isso, porque exato. deu uma Latim, caída ali, eu acho que a gente parou mais ou menos por aí. Latim é língua romana, né? O grego, a língua da cultura helênica, que já havia interligado o mundo, né? Culturalmente, né? Com sua cultura, arte, né? Principalmente o pensamento filosófico, né? Uhum. Isso é impressionante, né? Impressionante. E a queda do Império Romano traz consigo o poderio romano. Interessante que a cultura romana, a gente chama ela de greco-romana, né? Porque os romanos tinham essa capacidade prática, né? Eles adaptaram, né, a cultura deles ao romano e aos gregos, né? Pegaram dos gregos.
tudo que era muito bom. Né? Mas eu tinha feito um argumento antes, o Júlio, de que o judeu ele meio que abominava, né, Isso mesmo. a cultura grega, isso. Né? Porque antes do domínio romano, os gregos, né, principalmente ali através de Antíoco Epifânio, impuseram a sua cultura aos judeus de uma forma muito violenta, de uma forma muito agressiva. Tá? Ergueram um altar a Zeus, né, dentro do templo, sacrificaram porcos no altar sagrado. Isso provocou uma revolta, né, no povo judeu. Né? A gente teve guerras, né, nesse período ali. Né? Isso está muito bem descrito ali nos livros de Macabeus. Né? A gente, da nossa perspectiva protestante, consideramos apócrifos, mas foi uma época muito sofrida, muito turbulenta, muito angustiosa, né? E foi também uma época de um avivamento espiritual, né, entre os judeus, né, o surgimento dos perushins, né, dos fariseus. O arrependimento, a volta com o Senhor. Então, desse período ali, do domínio dos romanos, até a época de Jesus, o judeu ele foi ensinado, né, a ter essa repulsa à cultura grega. Né? Então, a cultura grega está inserida, não tem como fugir dela. Né? O grego é usado, né? As artes, né, e a língua estão ali. Os romanos, né, reafirmam isso, trazem o seu latim, que é, né, usado basicamente como uma língua jurídica, uma língua do fechamento dos contratos, tal, né, a língua oficial, mas o que acontecia realmente na prática era que o grego era a língua conectadora. Tá? Mas os romanos trazem uma coisa impressionante, de que é né, o domínio sobre, né, sobre os impérios da época do governo romano foi impressionante. Né? A Pax Romana, né? 100 anos ali de Pax Romana, né? As estradas, né, que os romanos construíram para conectar, né, todas as províncias, todos os reinos que haviam sido dominados. Né? Então, o trânsito se tornou facilitado. Né? Um mundo bastante cosmopolita na época, né? E a Bíblia vai chamar esse tempo aí de a plenitude dos tempos, né? Você comentou isso aí, né? A plenitude dos tempos, o tempo ideal, o tempo que na agenda de Deus, no kairos de Deus, né? Nos tempos de Deus, né? A palavra grega para tempo, né? Kairos, Cronos e Aion, né? Aion, eras, né, que não podem ser medidas cronologicamente. Né? Cronos é esse tempo, né, que pode ser medido temporariamente, ou seja, 24 horas, né, 1 hora, 60 minutos, 60 segundos, que se desenrola dentro disso. E o Kairos, que é esse tempo propício, né, esse tempo ideal, né, o momento ideal e plenitude dos tempos é esse Kairos de Deus, né, que na Bíblia diz que, né, chegar na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, né, nascido de mulher. Ou seja, né, Deus se faz gente, se faz homem no nosso tempo para a salvação, né, para a libertação e fazer convergir nele, em Cristo Jesus, a plenitude dos tempos. Né? Por que Deus julgou que aquele tempo era a plenitude dos tempos? Né? Porque todo mundo
o mundo daquela época estava preparado, né? Tinha essa possibilidade de conexão, né? E, consequentemente, da pregação do Evangelho, do anúncio do Evangelho, das boas novas da salvação e do reino de Deus. Então, essas influências linguísticas, elas estão aí sobre o povo de Deus. Minha esposa veio uma hora aqui me reclamar que falou: você está falando demais, tem que deixar ele falar. Tá? Mas as influências... O que o senhor acha, na sua visão, na sua cosmovisão, o que o senhor acha que tenha sido assim, de grande importância em relação à contribuição na adoção da língua grega? Vamos tentar aqui confabular, vamos tentar aqui, não vou falar recriar. Se não houvesse o grego, e havendo o grego antes ou depois, enfim, a questão de qual a contribuição que a gente podia extrair aí de contribuição que o irmão enxerga, vê, manuseando aí, perscrutando, e assim, isso aqui me despertou a atenção que realmente a língua grega trouxe essa contribuição, porque pelo contar histórico, por aquilo que a gente vem trazendo ao público, sempre a gente foca na questão da linguagem universal. Então, todo mundo concorda que é a linguagem popular, a linguagem universal, a linguagem mais abrangente, mais inclusiva, mas na percepção do pastor com relação ao exercício, da busca, da pesquisa, do estudo, que lhe salta assim os olhos, que lhe salta a percepção, não, isso aqui foi uma contribuição interessante. O grego, ele foi a possibilidade, né, de conexão. Né? Então, ele é uma língua fácil, né, de ser falada, tá? Não é tão gutural, né, como eram as línguas semíticas. Tá? E pensa bem no fenômeno. Eu seria sincero em falar com você o seguinte: eu não vejo nada de tão espantoso, né, no grego como né, o hebraico me seduz muito mais do que o grego. Muito mais, né? Pelo fato de ser uma língua muito mais enxuta, assim, mais simples, né? Mas o grego, na época, é mais ou menos como o nosso inglês hoje. Todo mundo fala. Tá? Com sotaques diferentes, tá? Mas todo mundo é capaz de compreender. E esse fenômeno, ele não tinha acontecido, né, até essa questão dos gregos. Né? As línguas caldaicas, né, lá da Suméria, na Mesopotâmia, né, eram faladas ali naquele região, embora o Império Mesopotâmico tenha, durante uma época, crescido muito, mas ficou ali. O egípcio, né, também, né, ficou na África, norte da África, chegou até Canaã, mas havia uma certa barreira, né, geográfica até onde a língua aconteceu. Com o grego, não. O grego ultrapassou, né, todas as barreiras. Você falava grego, né, desde a Pérsia até Canaã, Fenícia, África, até as regiões da Índia, fronteira com a China. Tu fala grego em qualquer lugar. Tá? Então, o grego é essa possibilidade, né, de conexão. Ele é uma língua fácil de ser falado. Ele trazia consigo ideias, porque o grego, né, trazia consigo a sua compreensão filosófica, né, do seu mundo. Né? Muito bom. Isso, né? A cosmogonia, né,
dos gregos, então trazia, né, toda aquela... Mas você tinha outras línguas também que traziam, né, inclusive o aramaico, né, mas nenhuma se tornou uma conexão tão abrangente quanto, né, quanto o grego. Nenhuma. Né? Então, Possa ser também, meu pastor, que a questão de estar arraigado a representação por meio da cultura do povo hebreu e sua língua, e a associação com a apresentação, a personificação do Deus Uno, de um povo único, de um povo escolhido, de um povo exclusivo, né? Um povo que teria o holofote. Não trazer, de certa forma, aos povos ali no seu entorno um certo repudio à sua língua e, consequentemente, um fechamento para recebê-la, e em contrapartida do grego já teria essa facilidade, essa abertura maior, justamente por não ser do povo hebreu, muito embora a mensagem do Evangelho acabou sendo a mesma, né? O conceito de Messias veio lá de trás, no Antigo sim. Testamento, foi introduzido em uma outra língua e a aceitação foi maior. Sim, Talvez não sim. tenha sido isso, essa questão da associação com o povo, língua, cultura, essa rejeição, repudio. O grego possibilitou que a mensagem do Evangelho chegasse a todas as culturas daquela época, todas que estavam ali interconectadas pelo grego. Isso, sem dúvida. Né? Mas vamos pensar o seguinte, o cristianismo, tá? Ele é diretamente ligado à cultura judaica. Uhum. Não tem como Diretamente. desassociar. Não tem como desassociar. O cristianismo, ele é uma expressão, né, da fé judaica. Um único Deus, né, ligado a uma promessa, né, ligado a uma esperança messiânica. Isso para o grego não fazia muito sentido. O grego ele é politeísta, a ideia de... Né, você tem uma hierarquia de deuses, mas você não tem um único Deus. Né? Os deuses podem ser, até para serem entendidos, eles são mitologizados ou colocados, né, com figuras humanas ou de animais. Isso para o judeu é uma aberração, uma abominação. Né? Deus é espírito, né? Único, né? Onipotente, onisciente, onipresente, né? Nada é igual a ele, nada se compara a ele, não pode ser visualizado, não pode ser iconografado, ou seja, você não tem como desenhá-lo. Né? Então, o cristianismo, ele, tá, até pela a promessa do Cristo, né? E ele é a continuidade da fé judaica revelada lá. Né? O que o grego faz é criar um caminho fácil, né, para que essa mensagem seja anunciada, para que ela seja possibilitada a todos os povos. Né? Mas pensar ali de que, vamos lembrar que os evangelhos, não, há uma dúvida de que há um questionamento. Né? Alguns dizem que talvez Mateus tenha sido escrito em hebraico. Né? Se não foi escrito em hebraico originalmente, a gente tem bastante hebraísmos nele. Né? Depois, nos outros evangelhos, nós temos muito, né, hebraico. No evangelho de João, aí a gente tem o grego, né, tal qual ele é, inclusive trazendo a ideia, fazendo a transposição para o pensamento grego do logos, né? No princípio era o logos, né? E aqui cai o logos, o logos, né? Que já é um pensamento grego. Tá? Mas o Jesus é uma forma grega? Não. Né? O evangelho está sendo anunciado,
né, através do grego. Todo o nosso Novo Testamento, né, vai ser escrito em grego. Mas as primeiras comunidades cristãs, né, elas comunicaram a sua fé em hebraico, né, começou em Jerusalém, né, e a partir de Jerusalém, né, depois Samaria, também fala aramaico, Judéia, né, e também fala o aramaico, e aí os confins da terra. Né, os confins da terra não dá para ser, né, no aramaico não dá para ser, no hebraico, né, aí foi em grego. Né, o fenômeno de Paulo falou em grego. Paulo falou grego, falou hebraico, né, aramaico e provavelmente alguma coisa de latim. O que eu acho interessante quando a gente começa assim, a arranhar, a buscar entender um pouco do hebraico, eu assim faço uma alegoria com uma moeda, né? As duas faces da moeda. Você pega uma tradução que ela vem do grego e que foi Sim, acrescentado com certeza a questão reflexiva isso, filosófica. reflexivo, filosófico, Então, sim. assim, quem escreveu também na escrita ou na hora de copiar, colocou a sua interpretação de certa forma, para os Sim. termos ali, e aí a gente vai tomando conhecimento das escrituras da palavra, justamente oriunda dessa tradução. E aí a gente começa a buscar essa conexão, por necessidade Sim, também de buscar um sim, pouco sim. mais das origens, o hebraico, como o pastor está agora com a sua Tanakh. E aí começa a vislumbrar esses termos, como a associação lá no começo que o irmão trouxe, a questão de dar crédito a Abraão, a questão de existir, de trazer ele à existência, do termo. E a gente começa assim, meu Deus, alguma coisa está faltando aqui. Então, esse choque, pastor, cultural, sobretudo naqueles que pregam a palavra, que estudam a palavra, que buscam esse aprofundamento, essa volta às origens, ela dá um choque, ela traz um choque, realmente. E o que eu acho mais interessante também é assim, uma vez a gente sentindo esse choque, e o povo, como Sim, ficaria essa relação, essa exato, mediação exato. até o povo? Primeiro, o choque absorvido nosso. Depois, o irmão já passou por isso. Essa fase Sim, desse choque e a fase de como eu vou levar isso para o povo de uma exato. forma que eles consigam me acompanhar. Uhum. Que você lê e você pensa, pô, mas isso aqui é grego, tá? Isso aqui é persa, né? Aí você fica tentando, entra-se meio que nessa crise, né? O que realmente é original, o que né, foi influenciado. Isso a princípio é uma coisa meio conflitante, mas depois a gente tem que pensar o seguinte, de que não existe cultura isenta, Uhum. né? Não existe cultura original no sentido de que ela é alguma coisa sua própria. Nós influenciamos e somos influenciados, influenciamos e somos influenciados. Né? Você não tem essa Uhum. cultura isenta. O que pode acontecer são círculos, assim, os ciclos, né, culturais que um pode engolir o outro, né? Então, Uhum. então a gente, quando lê a Bíblia hoje, né, isso aqui eu insisto na vida prática com o povo. Quando tu vai ler a sua Bíblia, né, você não pode entrar nessa paranoia, né? Isso é ou não é. Bom, ela é a palavra de Deus, está traduzida no português que eu entendo, que eu compreendo. Com certeza tem muitas coisas no meu português de que elas não são capazes de transmitir, né, com toda clareza o que a língua original, né, tentou transmitir quando foi escrito, com certeza. Né? Não, vamos pegar o exemplo do grego aqui, né, para
ágape, né? Que a gente traduz por amor. Né? O grego queria, naquela época, falar que ama, ele tinha muitas palavras para dizer que ama. Né? Eu te amo com ágape, eu te amo com filéu, né? Afetividade, amor, amizade, eu te amo com eros, né? Paixão, de sexualidade, né? Eu te amo com storge, né? Um pai diz para o filho, né, diz para o pai, uma mãe diz para o filho, a gente diz dentro de família. Você tem várias palavras para dizer eu te amo. Tá? Em português nós não temos. Tá? Se eu dizer para Deus eu te amo, eu te amo. Se eu vou dizer para você, meu irmão, eu te amo. Né? Eu vou dizer para um mendigo que está caído lá na rua, eu vou dizer eu te amo. Né? Você vai abraçar o seu irmão na igreja, eu te amo. Tá? Então, essa coisa de você traduzir para uma outra língua, talvez seja a nossa maior dificuldade na gente, né, pregar o Evangelho. Eu tenho que transpor isso, né, para o outro. Eu me lembro de um missionário que marcou muito a minha vida, Don Richardson. Tem um livrinho dele muito interessante, talvez você tenha lido, né, O Fator Melquisedeque. Já. Livro antigo, né, um livro antigo. E o Don Richardson fala sobre isso, né, sobre o elemento cultural que Deus deixa em todas as culturas do mundo, que é uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Né? Mas ele conta a experiência dele de pregando aos índios da Papua Nova Guiné, e aí ele foi falar sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Como explicar isso para os índios na Papua Nova Guiné? Né? Como falar de segunda vinda, né? Do Messias? Né? E tentou e não achava uma palavra na língua, ou não achava uma expressão na língua deles, dos índios da Papua Nova Guiné, que pudessem definir aquilo. E ele falou, Deus, eu não consigo. Né? Então ele teve uma ideia ali, na hora ali, de que ele pegou um imã, né? Um imã, pegou pequenos pedaços de metais, eclipse, aquela coisa toda. Então ele disse que quando ia falar da volta de Jesus, né, então ele espalhava os metaizinhos no chão e pegava, né, com imã. Quando ele se aproximava, os metais, né, subiam e se grudavam no imã. Né? E aí ele falava, gente, a vinda de Jesus é isso, né? É aquele que nós amamos, que virá nos buscar, e nós estamos aqui na terra que o amamos, né? Seremos, né, juntos a ele, e ele foi passando essa ideia, né, e tentando traduzir o texto para eles, até que um dos indígenas, em um determinado momento, quando entendeu aquilo, falou uma palavra que expressava exatamente aquela ideia de conexão, né, que é eterno, né, do Deus incriado, né, que ama os seus e que os tomará para si, e daqueles que estão aqui, né, que amam a Deus, mas que precisam ser pegos por eles, que precisam ser amados por ele. Mas ele passou alguns anos, né, transmitindo a ideia até achar a palavra. Eu acho que nessa questão das traduções, para nós também, é a mesma coisa, né? Você vai ali no texto, tá? Eu vou à palavra de Deus no meu português, eu a amo. Sei que por detrás dela, dessa minha tradução no português, homens fiéis, dedicados, eruditos, né? Alguns deles despenderam toda a sua vida, né, para traduzi-la para né, o meu português. Hoje nós temos uma riqueza tão grande que eu posso escolher entre várias versões em português. Né? Eu gosto mais dessa, gosto mais daquela. Tá? Gosto mais da corrigida, da atualizada, mas posso dar uma variada ali, vou lá na Bíblia de Jerusalém, vou na... Que possibilidade tremenda, tremenda. Né? Mas a gente tem que sempre lembrar que não foi assim, né, com os nossos primeiros irmãos, e não é assim
ainda com milhares, ainda hoje, né, que vivem no aqui na nossa terra e que precisam ter uma tradução, né, da Bíblia para a sua língua, para a sua realidade, né, para o seu tempo, para que o Evangelho seja comunicado. Né. Das 5.000 línguas faladas no mundo, nós temos tradução de algum trecho da Bíblia para elas, em torno de 3.200 Bíblias. Né? E temos a comunicação do Evangelho aí de forma transmitida oralmente, via rádio ou de alguma outra forma, para cerca de quase 4.000 dessas línguas, mas ainda existem 1.000 e poucas delas que não têm uma tradução, tá? Ou uma comunicação da Bíblia para ela. Então, depois dessa fala toda aí, dessa minha divagação toda aí, sempre para dizer o seguinte, que eu não preciso ter crises, tá? Ao ler a minha Bíblia em português. Né? Eu tenho uma confiança grande de que, né, os estudiosos que vieram atrás de mim fizeram um excelente trabalho de tradução para que ela chegasse. Né? Agora, se eu tenho oportunidade de ir ao texto original, né, de ir lá no grego, de ir lá no hebraico, se eu tenho oportunidade, né, de ter a minha mão trabalhos exaustivos, assim, vamos pegar, por exemplo, o trabalho de Strong, né, trabalho exaustivamente, né, para que termos, para que as palavras, para que essas palavras em todos os escritos que aparecem pudessem chegar até mim com fidedignidade. Isso é fantástico, né? Que bom que eu tenho essa oportunidade. E aí as coisas ficam bem claras para a gente, ficam muito mais claras para a gente, o pastor Júlio. Achei muito importante aonde nós estamos chegando, que é justamente assim. O pastor encaixou muito bem, vencer essa neurose, essa tentativa que nós já visualizamos dentro do contexto histórico que a igreja enfrentou, quando houve um rompimento realmente, saindo do teocentrismo e avançando para o iluminismo, período das ideias soltas. Quantos intelectuais tentaram desassociar tudo, tentaram tirar totalmente o crédito da palavra, para começar aí outra plataforma de conhecimento, mas fora, desassociado. E nos nossos dias também a gente ainda encontra alguns embates, alguns debates, um tanto calorosos, para tentar tirar um pouco essa credibilidade da palavra. E gera realmente neurose, gera anseios. Na verdade, eu tentei aqui fomentar alguma coisa, ou instigar alguma coisa que chegasse próximo, quem sabe, da dúvida, do anseio, ou até de algum tipo de questionamento de algum dos nossos ouvintes, que vai ficar gravado e essa live vai chegar a tantos quanto o Senhor permitir. O irmão realmente trouxe o nosso bate-papo para dentro de um contexto, para trazer ao irmão essa necessidade plena de se confiar na palavra de Deus como inerrante, uma palavra de Deus inspirada por Deus. Agora, a questão cultural, né, meu pastor, se a gente for realmente levar para dentro desse lado, a gente vai ter que usar realmente o fator Melquisedeque à risca, porque haja... Eu me lembro que na época mesmo da disseminação do Evangelho, dos primeiros missionários na época primitiva, existiam povos ali que matavam pessoas, canibais, que os missionários não queriam chegar naquela terra. Falar de Deus, então, naquele lugar era difícil. Então, tiveram que usar várias associações. E me lembro que um desses missionários havia uma árvore na localidade que eles cultuavam como Deus daquela tribo, e ele teve uma ideia de cortar, derrubar aquela árvore. Essa cruz te matarei.
Foi corajoso também, Foi mas é corajoso. justamente encontrar essa conexão, a gente tentar encontrar essa conexão. E eu acredito que o nosso bate-papo está encontrando essa conexão. Tanto que a segunda live agora acho que deve estar faltando uns 10 minutinhos para Já encerrar. vai. Então eu vou deixar o pastor ficar à vontade para fazer as considerações, para a gente poder finalizar, não ficar assim solto. Então, meu pastor, mas já de antemão está sendo agradável e com toda certeza esse material vai ser muito útil para todos aqueles que têm aí o desejo de se tornar um aluno, um novo aluno do hebraico e se Amém, amém. encantar por essa Amém. língua maravilhosa e contagiante. Meu pastor, Verdade. fique à vontade. Privilégio estar aqui com vocês, né? Privilégio, Júlio, obrigado pelo convite, né? Quando você me convidou, eu falei, olha, já fui recomendado pelo pastor Misael, e pelo pastor Almir, porque isso é um privilégio muito grande. São dois monstros, assim, né? No conhecimento bíblico, no domínio da história, né? Então, mas é uma alegria estar aqui com vocês, né? Eu posso falar uma última coisa, é a última coisa que eu vou falar. Eu tenho 10 minutos para ficar à Tá, vontade. tá bom. Não existe fé cristã dissociada do amor à palavra. O amor à palavra nos faz ir a ela, ler a palavra, meditar na palavra. Eu faço parte daquela geração dos que têm o hábito de ler a Bíblia com lágrimas nos olhos. Aleluia. De ler a Bíblia de joelhos, né? Hoje eu me ajoelho menos por causa dos parafusos na coluna, né? Mas meu coração é ajoelhado diante de Deus. Acima de tudo, nós temos que amar a palavra e saber de que é um documento histórico, é um relato da história do homem, um relato de culturas, é um relato de conflitos, é um relato da história desse homem vivendo com Deus, do povo de Israel, de nós, da igreja cristã, mas acima de tudo ela é a palavra de Deus. Deus está conectado com a sua palavra. Deus está conectado àquilo que Ele disse. E quando eu vou me conectar ao que Deus está falando, eu tenho que entender que eu preciso estar na sintonia. Né? Diz aqui a minha esposa que eu tenho que estar na vibe. Né? Às vezes a gente está lendo a Bíblia, Júlio, mais ou menos como... pensar um pouquinho antigamente, né? Tinha o radinho, né? Ondas de rádio, AM, FM, ondas de... Né? Ondas curtas, médias. Né? Você não tem como ouvir FM em AM, nem AM em FM. Né? As sintonias são diferentes. Você tem que estar na mesma banda, na mesma sintonia, para que a voz, né? Para que a mensagem que está sendo transmitida, ela seja percebível, ela seja comunicável. É aí que vem a grande diferença, né? Entre um teólogo, né? Vamos pegar aqui o liberal ali, que vai ao texto, né? Destrinchando, rasgando textos, né? Esse não é, esse daqui, esse de lá, esse daqui, né? Fazendo essas análises gramaticais ali, né? E a diferença do piedoso, que é aquele que se chega à Bíblia com o coração temente, falando, Deus, eu quero ouvir sua voz. Uma palavrinha no hebraico, está lá no Salmo 1, né, que fala que daquele que tem o seu prazer na Torá do Senhor, e nessa Torá ele medita de dia e de noite. A palavra meditar ali é yerger. O yerger é aquele que medita. O nosso português conseguiu traduzir para nós por meditar. Mas a palavra ali ela é mais intensa do que só pensar a respeito.
Você vai ver outras associações dela, mas uma das associações de Hegel está lá, duas delas estão em Isaías, que vai falar da pomba que chilreia, né? Ou seja, da pomba que emite aquele som de tá? E vai falar do leão que murmura quando pega a sua presa. O leão caçou, pegou, e aí ele emite um som próprio. Como que dizendo, né, é minha, e ninguém toma. Tá? Quando o salmista fala daquele que medita na sua lei de dia e de noite, ele está falando de duas coisas. Primeiro, meditar, não é apenas só pensar, né, gregamente ou filosoficamente a respeito né, do que o texto está querendo me dizer, mas é murmurá-lo, senti-lo, percebê-lo, vibrá-lo, né, falar dele sonoramente, verbalmente. E é também, né, ser conquistado pelo texto. Ou seja, quem medita não é alguém que simplesmente pega o texto, mas é alguém que entrou nele de tal forma que o texto o pegou. E quando ele me pegou, eu sou dele, ele é meu. Tá? Não se perde. Pensando nessa coisa toda de língua, eu amo o hebraico, né? Amo o grego, mas tenho me dedicado, né, nesses últimos anos mais ao hebraico. Mas você tem a sua Bíblia aí. Né? Se você tem a oportunidade de aprender o hebraico, vai lá, vamos entrar nela. Né? Tem muita coisa aí na internet, aí hoje aprender hebraico é muito mais fácil. Tem a oportunidade de aprender o grego, vamos lá. Mas você tem a sua Bíblia em português. Abra, leia, chore, ore. Né? Peça a Deus, Deus fala comigo, fala o meu coração, fala a minha alma. Quero ouvir sua voz, quero ouvir o que o Senhor tem, né, para mim. Tá? Fala comigo, né? Senhor, me pega, me conquista com a sua palavra. Né? Que coisa fantástica é isso, né? Quando simplesmente você vai além do fato de que você pegou o texto, né? E o texto foi tão profundamente dentro de você, na sua vida, no seu coração, e te quebrantou, te pegou, te moeu, né? Trouxe Deus ao seu coração, o Espírito ao seu espírito, de tal forma que você foi conquistado pelo texto, você foi pego por ele. Né? E aí eu acho que nessa hora, dois sons de meditação são proclamados. O som da pomba que chilreia, descansou e falou, obrigado, Deus. Né? E o som do leão, né, que te pegou e te conquistou e falou, você é meu. Né? Te peguei com a minha palavra, te peguei com a minha força, te peguei com o meu poder. Que a gente vá à Bíblia com essa simplicidade, com esse coração honesto. Hein? E que Deus nos abençoe. É tão importante o que o senhor está falando, que eu estava vendo um documentário antes da nossa live sobre os descobertos, né, arqueológicos do Qumran. E, segundo eles, é a tribo originária de Essênio. E ele relatava, o arqueólogo, que eram pessoas que saíram de seu seio familiar e elas formaram uma comunidade onde elas levavam realmente a sério, por demais da conta, elas viviam a realidade de meditar na palavra continuamente, constantemente, e de buscar preservar esta palavra. Então, encontraram 12 cavernas, em cada caverna parecia que havia uma forma de organização do conhecimento e distribuição, como se fosse uma biblioteca. Mas o que mais me chamou a atenção justamente é essa conexão, que eles buscavam se purificar. A comunidade era a família e o objetivo principal, a centralidade, o propósito principal era justamente a meditação na palavra, era a preservação da palavra. Deixaram para nós um legado fantástico, né? A nossa fé foi confirmada de uma forma impressionante pelos achados de Qumran, né? Eu sempre repito isso, que os achados de Qumran, os documentos de Qumran, são o maior fenômeno arqueológico, né, que a gente tem
na história, né? Na história. Só para a gente ter uma ideia disso, acho que está acabando nosso tempinho aí, né? Tem uns 5 minutinhos. O manuscrito mais antigo que a gente tinha da tradução do Antigo Testamento para nós, né, ele datava do século IX, né? Então até o ano 1000, ou seja, o que a gente tinha de mais antigo do Antigo Testamento datava para nós ali do ano 1000, ali, ou seja, da Idade Média, isso de tradução. Né? Quando se descobriu os manuscritos do Mar Morto, foram encontrados documentos, né, do primeiro século antes de Cristo, 150 anos antes de Cristo. Tá? E praticamente todo o nosso Antigo Testamento, tá? Quase todos os livros do nosso Antigo Testamento, a gente tem em Qumran. O rolo de Isaías é tal qual o que nós temos hoje. Nós sabemos historicamente hoje, né, que você, ao abrir a sua Bíblia, né, e ler, por exemplo, o livro de Isaías, né, é exatamente, né, aquilo que Jesus leu, e que Jesus falou, e que Jesus pregou, né, nos seus dias. E a gente tem como comprovar isso historicamente por causa dos escritos de Qumran. Quando Jesus entrou na sinagoga, abriu o rolo da lei e falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu, né, para pregar boas novas aos quebrantados, aos cativos, proclamar a libertação, da abertura, né, das prisões, dos presos, anunciar a morte do Senhor. Gente, que coisa fantástica isso! Aquele texto que Jesus leu ali, né, é exatamente o texto que nós temos hoje, né, na nossa Bíblia, que você pega aí na sua estante, está comprovado arqueologicamente, né, por causa dos achados de Qumran, daqueles que se dedicaram tão seriamente à transcrição e à transmissão e a fazer as cópias, né, que foram depois preservadas dentro daquelas cavernas e que foram achadas ali no início do século passado, né, ali nas cavernas de Qumran. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Aleluia. Isso traz para nós uma segurança impressionante, né? Exatamente. E a questão abordada pelo pastor, nós falamos lá no começo, eu me lembro, nós abrimos a live falando da tradição, falando do nosso tempo, falando de algumas coisas que nos traziam um choque de realidade, né? Parar para pensar, refletir antes de fazer, até durante fazer, e depois a consequência do que está fazendo. E nós finalizamos agora falando dessa questão, dessa conexão com o passado, para buscar vivenciar essa realidade que o pastor falou, a questão de ler a Bíblia, ser envolvido pela palavra, ser consumido pela palavra, ter o coração abrasado, como John Wesley, pela palavra, absorver o que está na palavra, ali, se envolver, enfim, se ver dentro da Bíblia, deixar as lágrimas, evitar de molhar para não rasgar as folhas, para não rasgar, mas escorrer, literalmente, ser como selo. A gente fica procurando de um lado para o outro, as pessoas falando, eu quero o selo, aí o selo é realmente você está aliançado com a palavra, envolvido com a palavra. Então, pastor, fique à vontade para fazer a oração de encerramento. E sobrando algum tempo, o irmão pode discorrer com suas considerações finais até a gente finalizar. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio. E mesmo remotamente, Senhor, a gente está tão conectados, tão juntos aqui, Senhor, dentro do mesmo propósito, da mesma fé. Eu oro, Senhor, agora por mim e pelos meus irmãos, pedindo, Senhor, de que o Teu Espírito esteja despertando o nosso coração, um amor pela palavra, despertando o nosso coração a Te buscar, a Te encontrar na palavra, Senhor, despertando o nosso coração, Senhor, a Te buscar, Senhor, de forma que a gente
encontre não só a letra, Senhor, mas o Espírito, Senhor. O Espírito, Pai. Fala, Senhor, a nós. Fala, Senhor, a nós das muitas formas como só o Senhor sabe falar, como só o Senhor pode falar. Eu peço a graça, Senhor, sobre cada um dos teus filhos nessa hora. E a tua bênção sobre cada um. Não permita, Senhor, que o nosso coração perca o deslumbre, o temor, Senhor. Perca, Senhor, essa coisa gostosa, Senhor, de que é o estar na tua palavra, pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, desperta em nós a cada dia e dá-nos essa simplicidade do encontro, Senhor, com a tua palavra. Dá-nos ouvidos abertos para ouvir o que o teu Espírito tem para nos dizer e para falar a nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e peço a tua bênção sobre cada um agora. Amém. E amém. Bom, meu pastor, fique à vontade, pode dar as considerações finais. E se acabar o tempo, a gente vai acabar feliz da vida, com mais uma oportunidade de estabelecer conexão, ampliar a nossa rede e, acima de tudo, sentir a boa e agradável presença do Senhor nos envolvendo. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Abençoe a todos aí que entraram, que participaram, que vão estar, né, depois também vendo essa live. Estou vendo aqui a minha irmã, Evanda Castro, lá de Brasília. Né, minha irmã do coração, né, quase de sangue, né, Evanda? O Senhor os abençoe aí em Brasília. Que o Senhor desperte, né, no nosso coração um amor pela sua palavra. O Bispo Geraldo esteve aí também conosco. Isso, Bispo Geraldo, eu vi ali que o Bispo Geraldo entrou, que Deus abençoe, bom ver o Bispo Geraldo aí, né? Restaurado, né, Bispo, cheio de vigor aí, trabalhando, passou um tempo difícil aí, que nós estivemos orando, mas Deus o ergueu, glória a Deus por isso. Saudade. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém? Um beijo no coração. Obrigado por essa oportunidade, pastor Júlio, por esse privilégio. Bom, eu que agradeço a todos, agradeço a vossa família que, de certa forma, esteve aí, está sempre presente. É muito bom sentir isso, que nos bastidores tem sempre esse suporte. Então, que haja uma continuidade do vosso ministério. Eu ouvi vossa mensagem falando sobre o sopro do Espírito, o vento do Espírito. Esse vento do Espírito, ele nos envolve a todos. Esse não pode ser engarrafado. Não pode. Isso não tem como ser estocado. Esse é livre. É verdade. Ele continua soprando em todas as questões, porque eu estou aqui em Cataguases, irmão, aí em Petrópolis, e o vento que nós sentimos é o mesmo. Esse vento maravilhoso que aquece o nosso coração. Verdade. Então, transmita, por favor, o meu carinho, um forte abraço à esposa, um forte abraço aos filhos, um forte abraço à igreja, um forte abraço aos nossos irmãos aí, que nos possibilitaram esse encontro, porque é uma rede de pessoas que eu creio tem muito a contribuir, e o Ministério Wesleyano agradece pelo vosso tapete estendido de humildade, como todos os que passaram aqui, sempre se prontificando, sempre se colocando, com inteligência, com sabedoria, com conhecimento, mas, sobretudo, com a marca da humildade. Então, glórias a Deus por vossa vida, que Deus vos abençoe a todos que estiveram conosco, ao amado pastor. Esse é o meu desejo. Obrigado, Júlio. Obrigado. Bem, que a gente tenha outras oportunidades iguais a essa. Certamente teremos, porque todo o material dessas lives